técnicas, vamos lá. Uma coisa interessante é o seguinte. Primeiro, uma das melhores técnicas para poder guardar, para estudar, falar de prova, concurso, tipo de coisa, é escrever. Pra você ter uma ideia, tem pesquisa que mostra que fazer anotação manual mexe muito mais com a memorização do que fazer no computador, por exemplo. E hoje a gente está tendo um processo... E a melhor forma de aprender é dar aula, né? Você já viu? Sem dúvida, sem dúvida. Porque você escrever, reelabora. desenhar e dar aula, Você então, reelabora. nossa. Aí uma coisa que acontecia frequente é o cara cria a cola e não usa. Porque quando você escreve, você está reescrevendo aquelas memórias também mentalmente. Entendi. E o fato de estar movimentando faz diferença. Por que isso daqui É porque quando você está memorizando alguma coisa, você vai decodificar em cada sentido seu. Tá. Essa escrever, tantas vezes, você, por exemplo, você provavelmente já teve isso, de ter algum número de telefone que antigamente você guardava pelo formato que fazia no teclado. Era Sim. comum a gente Senha, saber senha, porque a gente cria isso. Agora, pode dar uma dica boa aqui para passar em prova, que tem a ver com isso, que é o seguinte. Para que estudar... Escreve pra caramba. Pois é, tem gente que estuda e não aprende. E eu vou passar duas técnicas que funcionam bem demais de memorização para prova e concurso, que é o seguinte. Qualquer preparação para vestibular, concurso, Enem... Eu nunca fiz Enem na vida. Nunca, loucura, né? Na minha época não existia esse negócio de Enem, também, não. Na minha também não. Mas enfim, tem duas etapas importantes. A primeira é a classificação da informação. Por exemplo, por que as pessoas às vezes estão estudando para os concursos ou para o vestibular, passam tantos anos e não passam de jeito nenhum e estudam? É porque existe um problema chamado transitoriedade, as pessoas esquecem. Ou seja, pra você ter uma ideia, de acordo com o estudo de Ebbinghaus, se você, por exemplo, assiste uma aula, passou 24 horas, você esquece geralmente 60% que foi dado. Em 24 horas a gente esquece 60%. É muita coisa. Caramba. Então, o maior problema de quem vai passar em prova é a manutenção da informação, não é adquirir informação nova. Então você vai ter que classificar a informação, ou ensino em A, B, C. A, você tem certeza absoluta. C, você não faz ideia. E B, você sabe mais ou menos. Aí você pega o edital todo, coloca lá A, B, C. O A você tem certeza absoluta, nunca erra. O B sabe mais ou menos. E o C você não faz ideia. E vai classificando, classificando, classificando. Quando você vai estudar, você tem que pegar os Cs, que você não sabe nada, e estudar muito pouco do C. Porque o que o cara faz? Ele pega o C, que não sabe nada, começa a estudar, ele vira B. Aí ele larga, pega outro C, vira B. Larga, pega outro C e vira B. Aqueles Bs do início já viram C de novo. E ele fica sempre aprendendo, esquecendo. Aprendendo, esquecendo. Porque precisa muito mais de repetir para poder fazer a manutenção. Ou seja, a gente tem que focar muito mais no B para transformar em A do que pegar aquele tanto de coisa que você não faz ideia. Porque a transitoriedade faz você esquecer. E aí o pior é o seguinte. O que acontece em cursinho? O cara fica doido para ter visto a matéria toda. No último da prova eu quero ver a matéria toda. O problema é que, se a matéria, sei lá, tá dividida em tópicos A, B, C, D, F, G, H, quando ele chega no H, ele já esqueceu o A, já esqueceu o B, já esqueceu o C, e ele tá sempre recomeçando do zero. Então a primeira parte para poder passar em qualquer coisa é você escolher os Cs bem devagar e focar só no B para transformar em A. Se você achar que tá tudo C, simples, vai ter que estudar bem mais devagar, bem mais lentamente, e é uma preparação muito mais a médio e longo prazo do que curto prazo. Entendi. Agora tem a segunda etapa, que é interessante, que é a seguinte. Vamos supor que já está tudo B e A. Tenho a necessidade de misturar assunto, por causa do jeito que o cérebro funciona. Por exemplo, no colégio a gente aprende equação de primeiro grau, por exemplo. Equação de segundo grau. Se você estuda uma equação de segundo grau e faz uma lista que só tem equação de segundo grau, o seu cérebro fica condicionado nessa lista, porque as memórias que são do mesmo tipo são armazenadas próximas. E aí, qual que é o problema? Se eu já estou tudo com A e B, ou seja, não pode ter C. Já sei, tudo é A e B. Eu começo a criar listas variadas. Porque depois que eu já fiz as listas, por exemplo, de equação de primeiro grau, e já sei muito bem de equação de primeiro grau, eu tenho que ter lista que mistura equação de primeiro grau com equação de segundo, com logaritmo, com função, porque para eu poder me treinar a pegar elementos que são muito variados daquela memória, porque são memórias que estão armazenadas em locais diferentes. Então, primeiro você tem que classificar de A, B, C, e depois, numa outra etapa, você vai ter que pegar e criar listas que são variadas, que é ao fazer questão antiga. Aí você começa a pegar as questões antigas, começa a estudar a questão antiga. Muita gente, o que o pessoal faz? Muitas vezes o que o pessoal faz? Vai direto para a questão antiga,
Só que aí já não fez o ABC, aí é tudo C e vai ficar naquele ciclo sem fim, igual do Rei Leão, cara, pro resto da vida. Não acaba, não. Infelizmente. Então, o ideal é, primeiro, ter noção do que você sabe, o que você não sabe. Segundo, criar listas variadas. E sempre que você puder fazer anotações, porque existe uma diferença na anotação entre tomar notas e criar notas. Não é a mesma coisa, não. Tomar nota é na sala de aula. Exatamente, na sala de aula ou ler no livro. Tomar nota é você pegar aquela informação. Tudo que você tá falando aqui. Aí você tá falando sobre vidas passadas. Exatamente, você anotando. Assim. Tá. Legal, e você tomar notas. É. A tomar notas, você quer evitar que aquela informação se perca. Isso. Criar notas é você fazer um resumo que faz sentido e conecta tudo aquilo que você estudou sobre o tema. Não é a mesma coisa. Porque o tomar notas, você está querendo anotar aquilo rapidamente para não perder. O criar notas, você é obrigado a criar um resumo, alguma coisa de A, B, C, para poder depois estudar, que é o dar aula para alguém. Quando você está criando esses resumos, simula isso de dar aula para alguém. E outra coisa importante que muita gente não sabe é que quanto mais sentidos você usa para estudar, mais o seu cérebro aprende. Então, por exemplo, você fez lá, está estudando alguma coisa e você ouviu a videoaula, a audioaula, né, em áudio. Aí depois você chegou e fez um resumo. Aí depois você fez questão antiga. Cada vez que você estuda de um jeito diferente, tem a ver. O seu cérebro aprende de forma diferente. E quem quiser aprender mais pode ir no meu Instagram também, agora pedir dica. Para parte